Dá 6, né? Sobre 12, dá 1/2. Logo, quem é o seu limite? Limite com o x tendendo a 1 de quem? Da raiz cúbica de 3x2 mais 5 menos 2 sobre x menos 1. Isso é igual a quanto? A 1/2. Muito inteligente, caramba. Tá? Então, isso é uma forma de você usar derivada para calcular limite. Pessoal, você não pode esquecer o que você está calculando quando você calcula uma derivada, usando as fórmulas de derivação. Isso é um meio alternativo de calcular um limite. Porque a derivada, ó, você presta atenção, ó. Não pode. Se você esquecer isso, você não sabe cálculo. Eu não sei cálculo. Tá certo? Não sabe cálculo 1, porque você está calculando um negócio e você não sabe o que esse negócio significa. Então, que diabo você está calculando? Tá? Que diabo você está calculando? Bem, vamos ver se está certo aqui a conta, tá? 1 sobre 3, eu acho que está certo. Né? Eu sou ruim em conta. Eu sou ruim em conta, por isso que eu fui fazer matemática, porque A vezes B, AB. A dividido por B, A sobre B. Não é não? Não tem o que fazer conta. Tá? Odeio quando aparece número, mas tudo bem, vamos lá. Vai eu dizendo isso, ó. Olha aqui. A derivada em x, nunca esqueça, é o limite com u tendendo a x de quem? F de u menos f de x dividido por u menos x. Isso é a definição. Então, quando você calcula uma derivada, quando você pega aqui, ó, f de x igual a raiz sexta, né, de x2 mais 4x a quarta, tá? Raiz sexta de x2 mais 4x a quarta, a derivada dá quanto, hein? Que é a derivada? Que é a derivada? O que é? Derivada é quanto? Não, vou botar aqui a quinta. Tá? Tá aqui a quinta. Posso botar a quarta, mas derivada é a quinta. Porque a quinta, porque eu posso fazer isso aqui como o quê? Eu posso fazer isso aqui como sendo o quê? x2 mais 4x elevado aqui a 5 sextos, né? Desculpa, f de x é isso, eu faço f de x é isso. Aí a derivada da f em x, quem é? É o quê? 5 sextos vezes o quê? x2 ao quadrado mais 4x elevado aqui menos 1 sexto vezes o quê? 2x mais 4. Isso aqui é, portanto, o quê? 5 sextos de quem? De 2x mais 4 sobre quem? Sobre a raiz sexta de quem? De x2 mais 4x. Isso que você calculou, digamos que eu fiz a conta, tá certo? Ó, x2 mais 4x dá isso, e volte para cá, tá certo? Porque a função dada em raiz, a resposta tem que ser dada em raiz. Muito de Deus. Até para esconder os abusos que você cometeu. Isso que você calculou é um limite. Que limite? Que você calculou foi esse limite. Limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x sobre 1 menos x. Você não pode esquecer o que você acabou de calcular. Você calculou um limite. No cálculo, toda conta que você faz, você está calculando limite. Tá? Derivada é limite. Toda não, porque se você somar 2 com 4, não é limite. Tá? Mas você calculou uma derivada, calculou o limite. Você vai calcular uma integral. É o limite que você está calculando. Tá? É limite.
Integração é limite, derivação é limite. Então, quase tudo é limite. Exceto quando você está fazendo as operações 3 vezes 12. Isso não é limite, né? Tá? Então, você fez essa conta, você calculou esse limite. Só que calculou o limite por uma fórmula de derivação, que é a regra da cadeia. Tá? Você escreveu dessa forma, não quero derivar, escreve isso aqui. Olha, gente, olhem nas notas que vocês vão ver. Não vou entrar em detalhes, não. Aqui, o expoente 5 é menor do que o 6. Então, a função raiz sexta da quinta potência não tem derivada no zero. Portanto, você vai concluir, dá para concluir que essa função não tem derivada aonde esse polinômio se anula. Onde é que esse polinômio se anula? No 0 e no menos 4. No 0 e no menos 4, essa função não tem derivada. Veja que até a expressão já indica mais ou menos isso. Já indica, porque a conclusão que essa função não tem derivada no 0 e no menos 4 não é daqui da resposta. Porque a resposta aqui, essa derivada, é para todo x diferente. Ó. Quando eu fiz essa conta, embora eu não tenha mencionado, mas está implícito que é aonde eu posso aplicar a regra da cadeia. E aonde é que eu posso aplicar a regra da cadeia? Para x diferente de quê? De 0 e de menos 4. Que aí eu posso aplicar a regra da cadeia. E o expoente menor do que esse, aí você pode olhar nas notas que ela não vai ter derivada em 0 nem em 4. E isso não é a regra da cadeia, porque a regra da cadeia não diz onde não tem derivada. A regra da cadeia diz aonde tem derivada. Ela se responsabiliza pela existência da derivada. Pela não existência, ela não se responsabiliza. A regra da cadeia não conclui não diferenciabilidade. A regra da cadeia conclui diferenciabilidade. Então, você olhando para cá, não é olhando para cá que... Vai ser olhando para cá se você está de posse do teorema do valor médio. Porque o teorema do valor médio, ele vai dizer o seguinte: a derivada é o limite da derivada. A regra da cadeia vai dizer uma coisa assim: a derivada num ponto, quem é? É o limite da derivada nesse ponto. É bem razoável, não é? Mas isso é um teorema, isso é consequência do teorema do valor médio que vem por aí. Então, o teorema diz o seguinte: se a derivada tem limite, e esse limite é o número real, sob certas condições, a função tem derivada no ponto. Mas aí precisa o ponto para domínio da função. Né? Eu vou explicar isso bem direitinho. Tá certo? E aí você olha para cá, ó. Se você fizer x tender a 0 aqui, esse limite não existe. Portanto, não vai ter derivada no 0. Estou antecipando o resultado para frente, tá? Se você faz o limite disso aqui com x tendendo a 4, tá? Também não tem derivada. Tá certo? Não tem derivada no 0 nem no 4. Repare que o domínio dessa função, quem é o domínio dessa função? É bom sempre saber o domínio, cara, quando possível. Quem é o domínio dessa função? Quem é? Me diga. Raiz sexta da quinta potência do polinômio. Menos infinito. 0 fechado ou aberto? Não, fechado, meu filho. O 0 está no domínio. O 0 está no domínio. O expoente aqui é positivo. União o quê? Mais infinito. Só que essa função não tem derivada no 0 nem no 4. Sendo menos 4 ainda daria certo? Não? Menos 4? Dá, menos. Essa função é diferenciável. Ela é diferenciável aonde? Nesse conjunto. Sim, daria zero. Eu estou fazendo essa conta que eu estou fazendo aqui, tá certo? Olha, a partir de um certo momento, eu faço conta sem dizer onde é que eu estou fazendo, porque fica implícito.
Tá? Mas fica implícito que eu estou fazendo a conta aqui, ó. Regra da cadeia. Tá? Se fosse um 7 aqui, se fosse um 7. Opa, espera lá, tá errado. Vamos consertar. É menos infinito. Tu me fez errar, cara. Menos infinito, tá? Ele é o culpado, ele é o culpado. E ela é diferenciável aqui, ó. De novo. Ela é diferenciável aqui. Agora, se fosse um 7 aqui. Aí podia, aí é fechado. Né? Aí ela teria ela seria uma função diferenciável. Ela teria derivada no menos 4 e no 0. Mas não é, né? Eu estou fazendo a conta com 5. Entendido? Tá? Estou fazendo a conta com 5. Então pronto, tá aí.